trazendo para a nossa reflexão de todos nós, volte-se para outra janela. E quem está falando conosco é a dona Carmen Pérez Nunes. E vamos retomando então, dona Carmen, perguntando para a senhora o seguinte: por que é que sofremos e relutamos para realizar a correção de rumo, a direção que tomamos muitas vezes errada? E que damos aos sentimentos e conflitos que acabam nos aturdindo, nos infelicitando? Por não ter as bases sólidas da razão, do raciocínio, da razão, do bom senso, dos sentimentos elevados, é que praticamos, e sempre se praticou, erros, irregularidades, em desobediência às leis divinas. Por isso, Pinheiro, Kardec veio trazer uma outra proposta, mais avançada e mais de acordo com o avanço da humanidade. A fé raciocinada. Essa fé é madura, consistente, com as bases sólidas dos sentimentos superiores e profundamente libertadores, como nós vimos na historinha que a menina se libertou dos sentimentos de tristeza, porque ela raciocinou sobre o que o avô estava lhe dizendo. Correto. Né? O avanço, no entanto, da vida, através das conquistas na área do conhecimento e do desejo inerente de felicidade do ser humano, o conduzirá fatalmente a exercitar mais essa função chamada vontade, não é? E lhe irá experienciar muito na ignorância e na dor, até perceber que existe um caminho melhor do que esse que ele está trilhando. Quando adquirir essa consciência, ele acionará a vontade para realizar a correção de rumo, como fez a menina da historinha. Ela corrigiu o rumo dos sentimentos dela, das emoções, não é verdade? Né? O avô, diz a historinha, ensinou a neta que não devemos nos permitir contemplar a janela da dor, da tristeza. E nós devemos, sim, aproveitar-lhes a lição e raciocinar e seguir em frente com ânimo e disposição. Essas são as palavras do avô, não é? E a senhora falou em fé raciocinada, né? Certo. E o contrário seria a fé cega, né? Perfeitamente. A fé cega, Pinheiro, será substituída pela fé com base na razão, não é verdade? Então, a vontade, que é importante, não é? Ser destacada aqui. A vontade, nesses casos, não é apenas e simplesmente a força de vontade, de acordo com a concepção usual dos dias de hoje. Ela inclui estágios ou fases necessárias, como motivação, depois nós temos outros: deliberação, decisão, afirmação, planejamento e execução. É o uso inteligente da vontade. No caso da historinha de hoje, que nós trouxemos hoje, qual seria a motivação? Então, foi dito a ela: está vendo aquele pé de rosas? Lembra-se que você me ajudou a plantá-lo? A menina abriu um largo sorriso, mostrando as abelhas que pousavam sobre as flores e as borboletas e etc, etc. O avô conseguiu motivar para que ela viesse a raciocinar naquela direção. Isso, então nós vemos aí que tem a deliberação dela, a decisão, a afirmação, o planejamento, a execução, tudo o uso da vontade, não é verdade? Perfeitamente. Então a inteligência, reforçando a vontade, a inteligência no sentido de raciocínio, como nós vimos. Então a inteligência reforçando a vontade lhe apontará alguns caminhos para a anulação, a erradicação dos seus problemas, como o dirigir sua mente para outros valores melhores, quer dizer, outras janelas, não é mesmo? E que lhe darão um prazer muito maior do que os utilizados no momento.
E nós vimos lá as outras janelas. Ela percebeu a beleza das abelhinhas, das borboletas, o esvoaçar das borboletas, o perfume e etc. da flor. Então, aliando-se à vontade, aos sentimentos superiores e à inteligência, o homem será imbatível, Pinheiro. Não tem por onde escapar, ele será imbatível, porque construirá o seu psiquismo em bases sólidas e voltadas para as leis de Deus. Essas funções psíquicas fortalecerão as outras funções que o homem conseguirá, enfim, conquistar-se. Conquistar a si próprio, no caso. Se ele continuar assim, com esses exemplos que nós vimos na historinha, ele vai chegar a um ponto de se conquistar completamente. É uma aprendizagem, né, dona Carmen? Na verdade, grande, é uma aprendizagem pela qual o ser humano tem que passar, né? Tem que passar. Agora, dentro desse próprio raciocínio, como voltar-se para essa janela da alegria de viver? Olha, a vida pode ser vista com várias expressões no olhar. O olhar, tipifica o momento em que a pessoa está vivendo. De acordo com o olhar, assim a gente sabe o que ela está passando. Temos as expressões de tristeza, de dor, de angústia, de preocupação, de medo, de ira e assim por diante. Então, eu mesma perguntaria, qual é a sua expressão nesse momento de sua vida, Pinheiro, né? Qual é a sua expressão? Ou ao nosso ouvinte, né? Ou ao ouvinte cada um também, que nos ouve neste momento, como é que você se encontra? Como é que você está enxergando a vida hoje? Como você expressa esse sentimento? Porque aí nós estamos falando do olhar. O sentimento no olhar. No olhar. Então, as expressões citadas, de tristeza, etc., refletem um estado geral dos indivíduos na sociedade contemporânea, dos dias de hoje, não é? No entanto, podemos afirmar que essas formas de olhar podem ser modificadas. É a outra janela que nós temos que buscar. Podem adquirir um colorido diferente desse estado que estamos produzindo no momento, como aconteceu na historinha que a menina mudou completamente, né? Gastamos, Pinheiro, imensas energias psíquicas quando exteriorizamos esses componentes da alma e não há necessidade nenhuma para que isso ocorra. Ficamos só manifestando tristeza, dor, ira, etc. Tudo isso é apenas uma visão errada que temos das situações humanas. E essa visão distorcida é que irá produzir as expressões negativas do olhar. Para uma mesma situação, nós poderemos, sim, ter várias expressões no olhar. Iniciemos vendo a nós próprios com um olhar de dignidade, de respeito, aprendendo a observar as coisas notáveis que existem dentro de nós e valorizemo-las. Acreditemos, Pinheiro, que cada um de nós possui a semente de todas as virtudes, de todas as potencialidades. Deixemos-la crescer. Na historinha, não é? Do avô com a neta, nós vimos, né, que aquela semente veio brotando, veio produzindo, não é mesmo? E aprendamos a ver o outro com o olhar de ternura, como foi o olhar do avô, né? Vejamos nele sinais interiores de necessidade de carinho e de amizade e vamos realmente agir de uma maneira diferente. A senhora fala de ternura, sinais interiores dessa necessidade de carinho, de amizade, e aí a gente coloca o seguinte: poderíamos justificar, considerar correto e verdadeiro o comportamento do avô para com a neta, como exemplo do princípio da consciência humana, de que a afetividade se lhe constitui como necessidade fundamental? Ela é necessária? Mas muito, muito, não é? Quantos exemplos tivemos, não é, Pinheiro? Dar e receber afeto estão entre as necessidades fundamentais do ser humano. O afeto representa aquele tipo de energia
que chega a nós como uma mensagem silenciosa de carinho. Referindo-nos, então, ao avô da menina, observamos que a questão da idade é mais psicológica do que real. Certamente, do ponto de vista fisiológico, o organismo, à medida que o tempo avança, tende a diminuir a sua flexibilidade, o seu equilíbrio, a harmonia das funções. Entretanto, Pinheiro, preservadas as suas atividades pelo trabalho, no caso aqui, o trabalho do avô era a jardinagem, não é? Então, preservadas suas atividades pelo trabalho e equilíbrio emocional, logra manter-se sem maiores danos. É possível, sim, conservar a memória ativa, adquirir novos conhecimentos e realizar abençoadas experiências. Então, nós destacamos as palavras-chave desse pensamento: trabalho e equilíbrio emocional. As orientações dos modernos tratados de gerontologia ou geriatria especificam que o trabalho é de suma importância para o idoso. Foi-se o tempo, Pinheiro, em que a pessoa idosa era considerada inativa por ser velha, sendo, em geral, relegada a segundo plano nas relações familiares e sociais. Entende-se hoje que a manutenção da sanidade física e mental da pessoa idosa inclui necessariamente uma atividade laboral, remunerada ou voluntária, física ou intelectual, que lhe cause satisfação e que possa ser exercida de acordo com as suas possibilidades. Aí estamos vendo o lado do avô, já, O né? lado Muito do avô, interessante que, mesmo sendo uma pessoa de idade, né, era uma pessoa ativa, a sua mente funcionava perfeitamente Claro. e tinha todo um conhecimento que ele colocou em prática naquele momento junto à sua neta, né, dona Carmen? Perfeitamente. E este é o raciocínio que segue aqui, né? Nós vamos também explorar um pouco o lado das pessoas idosas, que é muito interessante. Porque é o espírito que comanda, É o né? espírito que comanda. E observarmos o quanto nessa historinha tem de profundidade, né? E que parece tão simples, mas Tão que simples. tanta coisa importante, E né? atinge a todos, A em todos. qualquer faixa etária.